Garcia Pereira, como é que olha para estas reuniões, marcadas desde logo por esse anúncio do Partido Socialista de que vota a favor da moção de censura, ao mesmo tempo está nestas reuniões, ao mesmo tempo marca também um encontro com o Bloco de Esquerda. São sinais contraditórios do Partido Socialista? Sim, são sinais contraditórios do Partido Socialista. Boa tarde, antes de mais. Mas eu acho que o que é importante assinalar é que nós estamos aqui perante um verdadeiro golpe de Estado praticado por Cavaco Silva e que se deve aqui assinalar que naquela intervenção da passada quarta-feira o que Cavaco fez é qualquer coisa que violenta, está completamente fora do quadro constitucional e visa impor a sua solução de governação e o seu programa de ação política e aliás, para um período de várias décadas. Portanto, o que Cavaco, perante um governo que está completamente isolado e desmascarado aos olhos do povo, o que deveria fazer era, naturalmente, demitir esse governo e convocar eleições antecipadas. O que Cavaco faz é retira claramente o apoio ao governo, portanto, tira o tapete ao governo, ao não aceitar aquela remodelação ministerial e colocando o governo numa situação que, independentemente dos partidos que o compõem, não se terem logo apercebido disso, porque ficou tudo apardalado, mas a verdade é que o deixou sem qualquer espécie de força e de capacidade para aplicar a política. E ciente exatamente dessa incapacidade do governo, dos partidos do PSD e do CDS para aplicarem a política da Troika e o programa da austeridade, trata de procurar envolver o Partido Socialista nessa solução, de forma a criar um programa que eu acho que deve ser definido como um programa de desastre nacional, que significará impor a continuação da política da Troika, da pertença no euro, da política da austeridade, durante um período que vai muito para além de qualquer legislatura, vai seguramente para as próximas 2 décadas. Mas acha que o portanto, Presidente acredita de facto que é possível que os 3 partidos se entendam, mesmo depois do porque, PS já ter dito que não integraria? digamos que essa questão é relativamente secundária em relação ao principal. O principal é que Cavaco procura impor, à margem da Constituição, uma forma de governação e um programa político de ação que amarre qualquer que seja o resultado das próximas eleições a ser alcançado este chamado acordo de desastre nacional, sequestrará completamente a capacidade de decisão do povo português, porque sejam quais forem as eleições que realizem e sejam quais forem os resultados dessas eleições, os destinos do país estarão marcados. E é aqui que está o golpe de Estado. A Constituição não permite uma solução deste tipo e isto trata-se, aliás, de um golpe que define a personalidade de Cavaco. Porque Cavaco fez a Passos Coelho o que Passos Coelho fez a Paulo Portas. Nisso estão todos bem uns para os outros. Ou seja, como é óbvio, depois de ter ido por 2 vezes a Belém apresentar um projeto de remodelação governamental, Passos Coelho só a anunciaria publicamente se tivesse, de alguma forma, sido mantido na convicção de que o Presidente apoiaria essa solução. Apresenta publicamente e, no momento seguinte, Cavaco, mostrando bem de que é feito aquele indivíduo, eu acho, aliás, que há uma imagem paradigmática, que é aquela imagem final da declaração em que ele volta as costas às câmaras e, portanto, a todos aqueles que o estiveram a ouvir e afasta-se. É esta a concepção que Cavaco tem relativamente aos cidadãos portugueses. E, portanto, primeiro ponto, trata-se de um golpe de Estado que tem de ser denunciado e que faz com que, se a palavra de ordem até aqui era fundamentalmente o governo para a rua, tem de ser governo e Cavaco para a rua, exatamente porque ele está a protagonizar uma solução que é contrária à Constituição. O Presidente da República não pode impor um programa de governo, não pode impor um governo e muito menos o pode fazer para décadas, vinculando as legislaturas seguintes. Segundo ponto, o Partido Socialista está obviamente aqui confrontado com a exigência, que é aquela que o povo português lhe deve fazer, que é uma exigência de esclarecimento. O que é que o PS vai fazer? E o PS está numa situação... O PS, de seguro, está numa situação particularmente incómoda porque ele também ainda não fez a crítica da governação de Sócrates, que, convém não esquecê-lo, é um dos principais responsáveis também pela situação calamitosa em que o país se encontra neste momento. E, portanto, o que é que o PS vai fazer? Vai
na sequência do que fez com o memorando da Troika, vai dar o seu agremã, ainda que disfarçado, fica umas declarações tonitruantes do Alberto Martins, com aquele ar esfíngico ou barbudo que tem caracterizado estas declarações, ou vai corresponder àquilo que são os interesses da sua base social de apoio, na sua esmagadora maioria, que é de rejeitar exatamente esta política da Troika. E eu penso, portanto, que o que hoje se exige a quem vive do seu trabalho neste país é, já que os meios formalmente legítimos para pôr cobro a uma governação completamente antipatriótica e antipopular, que está desmascarada e isolada aos olhos do povo, estão bloqueados por um Presidente da República que decidiu tomar o poder, então nessa altura deve ser levar a luta para a rua. Isto é, então têm de ser os meios informalmente legítimos, manifestações, concentrações, greve geral, pelo tempo que for indispensável para pôr o Governo e Cavaco na rua. E o PS tem de se definir, a palavra só para terminar, dizer, o PS tem de se definir relativamente a isto. Portanto, ou está do lado daqueles que querem continuar a aplicar a política da Troika e a fazer o povo português pagar uma dívida que ele não deve pagar porque não foi ele que contraiu, nem foi contraído em seu benefício, e a amarrá-lo à pertença ao euro, que é a causa da ruína do nosso país, ou quer seguir um caminho diferente, e, portanto, naturalmente, esse esclarecimento neste momento está na primeira linha, e não há dúvida nenhuma que a situação que foi assinalada na peça, que é à quinta-feira o PS, pelo menos aparentemente, vota a favor da moção de censura, e depois na sexta-feira vai-se entender, ou procurar entender, que o PSD e o CDS, evidentemente que é uma contradição de que seguro está preso. E como é que Cavaco Silva vai desatar esse nó se de facto destas negociações não sair nenhum acordo? Os partidos ele fez passarem a bola. Ele fez claramente a ameaça. Dissolver a Assembleia da República? Não, ele fez claramente a ameaça. Não, Cavaco Silva... Diz que há outros para Cavaco Silva, como para todos os ditadores, as eleições são uma chatice, são uma maçada. É preciso dizer isso. Portanto, a Constituição é uma coisa que não existe. Mas o Presidente quer eleições, não as quer agora. E os cidadãos estão cá para trabalhar cada vez mais, receberem cada vez menos, viverem cada vez pior e estarem de boca calada. Portanto, isto é a concepção clara de Cavaco Silva relativamente à situação política. Ele ameaçou porque disse que se os partidos não se entenderem, vamos lá ver, Cavaco é, apesar de tudo, suficientemente arguto para perceber que este governo, já ninguém apoia este governo, a não ser aquele punhado de banqueiros que se tem enchido por completo com esta política. Talvez os 11 que se descobre agora que estão na lista dos que ganharam mais de 1 milhão de euros por ano, não é? Que acabou de ser publicada. E coloca Portugal, muito bem classificado, entre os 27 países da União Europeia, no 10º lugar dos banqueiros que mais recebem. E esses são os únicos que apoiam o governo. E Cavaco, tendo percebido isso, o que decidiu fazer é uma manobra que visa, digamos, garantir que a política que ele defende, e isto é que é importante, isto é, a política da Troika, a continuação da austeridade, o pagamento da dívida com língua de palmo, a pertença no euro, a transformação do nosso país definitivamente numa subcolónia do imperialismo germânico, isto é o programa político de Cavaco, tem de ser aplicado. Este governo não está em condições, e Cavaco percebe-se disso, devido ao seu isolamento e desmascaramento sucessivo. E, portanto, o que Cavaco faz é não aceitar a remodelação e tira-lhe completamente o tapete debaixo dos pés. E, portanto, deixa-o, de facto, numa situação de incapacidade de tomar uma única medida. E procura envolver nesta solução o Partido Socialista, a fim de dar algum sustentáculo de apoio, pretendendo jogar aqui naquela situação em que o PS, não tendo feito o corte com o passado e não tendo, repito, feito a crítica da governação socrática, está obviamente presa da assinatura do memorando. Se essa manobra falhar, Cavaco deixou insinuado que há outras soluções constitucionais e designadamente a solução do governo de iniciativa presidencial. E, portanto, o Cavaco... Mas aí lá está, terá de ter essa maioria parlamentar, como dizia não necessariamente no sentido de uma solução, digamos, a prazo. O que Cavaco quer é evitar que haja eleições em que as várias correntes de opinião existentes no país se possam livremente manifestar, que a política que é considerada inelutável e digamos, inevitável de continuação da aplicação da austeridade, do pagamento da dívida, da pertença ao euro, possa ser livremente discutida, porque a grande questão que se põe, digamos, quando terminar a intervenção da Troika, a grande questão que se coloca é euro,
permanecemos ou saímos do euro. E já ninguém consegue, mesmo aqueles que sob argumentos da autoridade procuraram tapar essa discussão, é o que está hoje em cima. Eu, aliás, trago aqui um recorte de jornal de um senhor Jean-Pierre Vesperini, que é um brilhante professor francês da Faculdade de Direito e de Ciências Económicas, onde num artigo que diz: saímos do euro para salvar a Europa. E termina a dizer assim: numerosas são as vias que podem conduzir ao fim mais ou menos próximo do euro. A única certeza é que esse fim é necessário. Necessário nos dois sentidos da palavra. Indispensável e inelutável. E é exatamente esta discussão. E, portanto, o sequestro da capacidade de discussão e a repetição da manobra levada a cabo quando das últimas eleições, que é as pessoas vão votar para procurarem uma solução política alternativa, para definir medidas alternativas para resolver os problemas do país e constatam estupefactas que, afinal, essas medidas já estão todas definidas. Lá, então, no memorando da Troika, agora no chamado Acordo dito de Salvação Nacional. E, portanto, é este sequestro. Eu acho que o ponto essencial aqui a assinalar é: perante um governo que está completamente isolado e desmascarado, o Presidente da República, em vez de convocar novas eleições, que é a forma que existe em democracia de o povo decidir qual é então o caminho que quer seguir, o que pretende é impor o seu programa e o seu modelo de governação, de forma a que quaisquer que sejam os atos eleitorais depois disso realizem, estejam marcados por isso. Estamos quase a terminar. E eu acho que há um outro ponto a salientar que não pode deixar de ser dito. É que um indivíduo que atua desta maneira é um indivíduo que deve ser caracterizado como, e deve ser dito olhos nos olhos, é uma pessoa sem caráter. Porque se ele tem esta posição sobre o governo, e então, no primeiro momento em que Passos Coelho entrava pelo Palácio de Belém dentro, ele dizia: não vale a pena o senhor aparecer aqui com 50 soluções governativas, porque eu já decidi que isto assim não dá e eu quero é chamar o PS. Portanto, esta manobra, que tem também o seu quê de vingativo, de permitir que o Primeiro-Ministro espalhe ao comprido e depois de tirar, mostra bem que, de facto, a gente tem em Belém um indivíduo muito mais esperto que alguns julgam, mas um ditador não é já só impotente.